Oi, pessoal. Após termos visto, relembrado aí o que é o sentido conotativo e o sentido denotativo, nós vamos entrar um pouquinho mais no estudo das figuras de linguagem. Em algum momento, tanto nas aulas nossas, quanto nos textos que vocês têm aí no livro, no caderno do aluno e até mesmo no centro de mídias, já foi falado sobre figuras de linguagem, tá? Hoje nós vamos falar sobre 6, que são as mais utilizadas dentro dos textos enquanto o estudo nos sextos anos, sétimos anos do ensino fundamental. Então, as primeiras que nós vamos identificar e trabalhar um pouquinho seus conceitos e exemplos são essas duas aqui, ó, a metáfora e a comparação. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que entender que as figuras de linguagem, elas existem para exemplificar, comparar, aumentar o sentido de alguma coisa, tá? Então, a metáfora e a comparação, elas são bem semelhantes. As duas servem para o quê? Para comparar uma coisa a outra, geralmente usando elementos diferentes na construção da sua frase. Então, a metáfora, quase sempre, ela vai ter verbos para fazer essa comparação, tá? É um verbo que vai estar dentre os dois elementos que estão sendo comparados. Então, eu tenho, olha, seus olhos são luz na minha vida. É possível que os olhos de alguém sejam luz? Não. Provavelmente quem escreveu essa frase está dizendo isso porque a pessoa é tão importante que os olhos, o brilho dos olhos dela acaba iluminando a vida do outro, né? Então, isso está sendo usado no sentido figurativo, tá? Então, a palavra olhos está sendo comparada com a palavra luz. Só que aqui, entre os dois, eu tenho o quê? Um verbo, tá? Eu tenho o verbo ser, que está conjugado, são, e eu estou basicamente afirmando que uma coisa é outra. Eu quero enfatizar a importância do brilho dos olhos da pessoa para a minha vida. E aí eu criei essa frase. Olha um outro exemplo. Eu poderia falar assim, nossa, a minha mãe é uma leoa. A sua mãe é uma leoa? Não, né? O leão, a leoa são animais. Só que você está usando aí essa comparação, fazendo uma metáfora para dizer o quanto que a sua mãe é protetiva ou quanto a sua mãe é brava, nesse sentido. E aí nós temos a comparação. A diferença da metáfora para a comparação é bem simples. As duas vão comparar uma coisa a outra. Só que, enquanto na metáfora nós temos os verbos de uma forma direta, comparando um elemento a outro, na comparação, na figura de linguagem chamada comparação, eu vou ter elementos comparativos explícitos. O que quer dizer explícito? Que eles vão estar bem claros, bem definidos dentro do texto. Geralmente são as palavras como, parece, tal qual, tá? É algum termo, algum elemento que vai dar exatamente essa ideia de comparação. Olha o exemplo. Seus olhos são como luz na minha vida. A frase é basicamente a mesma de cima, só que a diferença é que nessa frase eu coloquei a palavra como, tá? Eu não estou fazendo uma afirmação. Na primeira, na metáfora, nós temos uma afirmação. Na segunda, não. Na segunda, eu coloco um elemento de comparação. Então, lembra que eu falei lá da a minha mãe é uma leoa? Eu poderia falar assim, a minha mãe age como uma leoa. A minha mãe parece uma leoa. A minha mãe é tal qual uma leoa. Toda vez que eu tenho esse elemento comparativo, geralmente vai estar depois do verbo, vai ser uma comparação. Então, não é tão difícil, tá? Prestar atenção como tudo dentro da língua portuguesa. A língua portuguesa tem muita coisa, só que não são coisas tão difíceis, são coisas que precisam de atenção, de um certo cuidado quando nós lemos. Aí depois nós vamos falar então sobre outras figuras de linguagem. Prestem sempre atenção. Qualquer dúvida vocês podem mandar por e-mail para mim no desenvolvimento das atividades.